Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar da semifinal do Campeonato Mineiro entre o América e o time do Código de Barras, que começa neste final de semana. O América tem a vantagem, mas é favorito, Marcão? Fala César, fala torcida do América Futebol Clube. O 70º episódio dos Santos Americanos, terceira temporada, e no momento decisivo, né, César? Mais um momento decisivo, agora nas semifinais contra o Código de Barras. Até comentamos no episódio anterior que na nossa enquete a torcida preferia enfrentar o Código de Barras e não vejo o América como favorito. Jogo igual. Até porque o adversário, a gente tem que tirar a sina de levar viradas históricas, levar gols no último minuto, mesmo jogando bem, dominando as partidas. Então, essa é o que está faltando, ao meu ver, quebrar essa sina, essa nhaca, para não dizer outra coisa, contra o time de Código de Barras. Então não vejo como favoritismo, jogo difícil, eles vêm pressionados até pelo jogo ser na casa deles, né? O primeiro jogo lá no Estádio da Zebra, e primeira vez que o América joga lá. Isso pode, dentro da nossa bipolaridade, pode ser uma vantagem no sentido de eles estarem sob pressão, de pelo menos tentar reverter essa vantagem inicial do América, né? Mas o América assim, aprendeu a jogar na Série A e na Copa do Brasil, não esse ano, né, mas nos anos anteriores, em estádios cheios, até pela Libertadores, com a pressão da torcida adversária, e como o elenco é praticamente o mesmo, então a oportunidade desse elenco tirar essa desconfiança que foi gerada depois da eliminação da Copa do Brasil, né, César? E esse último jogo contra o Tombense também, você vai falar um pouco dele, mas será que as mudanças que tanto a gente pedia com a não... E detalhe, o Juninho não foi escalado, não foi porque ele machucou, opção técnica, assim, foi opção técnica que queria preservar. A minha dúvida agora é o seguinte, como é que o Cauã vai escalar meio de campo e ataque, César, depois desse jogo contra a Tombense? Existem várias dúvidas, né, Marcão? A primeira é se o América vai jogar nas semifinais o mesmo futebol, com a mesma dedicação que disputou a partida que aconteceu na Independência 2 semanas atrás. O América foi superior ao adversário, merecia vencer, perdeu muitos gols, principalmente no segundo tempo, e deixou escapar por infelicidade geral, né? Por uma falta longe do gol, uma suposta falha, ou uma falha do Dalbers, né? Que a bola quicou na frente dele, aquele bololô de jogadores, e o América deixou o jogo empatar. Ou se vai jogar o futebolzinho contra Maringá, contra Vila Nova, contra o Itabirito, né? Contra Tombense, eu vi até muito torcedor reclamando, né, da partida que o América fez contra Tombense. Eu achei até que o América não fez a partida tão ruim assim, não. Não foi uma partida maravilhosa, mas pela saída de vários jogadores, né, jogou sem o Matheus Henrique, jogou sem o Juninho, jogou sem o Fabinho, jogou sem Jacaré. Eu achei até que o time melhorou, né? E aí é outra dúvida, né? Que eu estava falando que são várias dúvidas no mesmo jogo. Qual será o time que o Cauã vai colocar em campo, né? Colocar o Varanda desde o início, como jogou contra o Tombense? Vai colocar o Adson, o Benítez, né? Que fez um golaço e no finalzinho do jogo já estava fazendo uma partida melhor, porque ele é a terceira partida que ele faz esse ano, todas elas com a faixa aí de uns 10, 15 minutos, e a gente percebe que o Benítez está preso, ele está errando passe, ele não está bem ainda, ele não é o Benítez do ano passado ainda, né? Mas ele tem sido colocado em campo jogo a jogo um pouquinho a mais, 10 minutos no jogo, 15 no outro, 20 no outro. E depois da partida lá em Tombos, ele falou que o plano do América era justamente isso, era preservá-lo para que ele entrasse para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que ele já chegou lesionado das férias e tudo mais.
Mas é um momento que talvez não, né? Que exige, né? Que o América pode utilizar essa peça que é o Benítez, que é um cara decisivo. Esse jogo de tombos estava encaminhando para um 0-0, né? O time de tombos muito fraco, decepcionante, porque né, todo mundo comentando, é um dos únicos invictos, é o jogo dos invictos, América e Tombense. E o Tombense incomodou muito pouco, né? O América criou várias chances de gol e o Tombense muito retraído, muito na retranca. Acho até difícil, mesmo com o time do Barro Preto não tendo um time espetacular, que a Tombense passe para a final, né? Praticamente garantido aí o time do Barro Preto na final. E faz sentido, né, isso que você falou, é a hora do América quebrar todas as escritas, né? Se você pegar a internet essa semana, né, a imprensa mineira aí, só ficam falando quantos jogos com a América não ganha deles, no nosso rival de domingo, não de sábado, quantos anos a gente não vai para uma final passando por eles. Tá? Aí vem todas aquelas estatísticas, né? E está na hora do América passar por isso, né? Então a gente espera, eu espero, mas acredito que a torcida toda está esperando isso, que seja um time tão competitivo como foi contra o time do Barro Preto e também contra o próprio Código de Barras, né? A América está precisando desse resultado. No ano passado, a América também tinha vantagem e acabou perdendo essa vantagem nas finais, né? Perdeu logo no primeiro jogo. Então vamos ver agora, com boa parte do elenco tendo disputado a final do ano passado, se esse ano o pessoal aprende, né, Marcão? A minha dúvida, ou talvez a única dúvida que o Cauã tenha, seria a permanência do Jacaré, ou talvez até do Fabinho, no time que jogou a partida contra o Código de Barras, aquele jogo do empate. Porque a defesa vai ser aquela mesma. Pode ter a dúvida do Éder em relação ao Júlio também. Mas, ao meu ver, o Cauã vai manter chutômetro aqui, pelas escalações dele. Dalberson, Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon. Meio de campo tradicional, Alê, Juninho e Moisés. Renato Marques de centroavante. Aí ficaria Fabinho e Jacaré, com a possibilidade de entrar o Benítez na vaga de um deles, ou até mesmo Felipe Azevedo. Né? Só que Felipe Azevedo não aguenta jogar, eu ia falar 45 minutos, eu ia falar 90 minutos. 45 minutos já tem dúvida. Então, se Felipe Azevedo é aquela substituição tática, para não falar tradicional, para não falar outra coisa, de jogar os 20, 25 minutos. E o Adson é aquilo que a gente já estava pedindo há muito tempo. A gente sabe que tinha recebido uma proposta, que não estava sendo escalado e nem ficado no banco de reservas em muitos dos jogos, mas a jogada que o Jacaré tenta fazer de cortar e chutar, você vê que o Adson contra a Tombense ele fez, né? Ele na direita, cortando, ele quase fez um golaço chutando de esquerda. Então, assim, não vejo o Cauã vai promover grandes mudanças contra o Código de Barras. A principal mudança que deve existir, que a torcida quer que aconteça, é de atitude, de foco, né, durante toda a partida, de concentração e ser mais preciso nas finalizações, porque naquele jogo, especificamente, a gente perdeu alguns gols nas jogadas de contra-ataque. Felipe Azevedo chutou uma bola na trave, uma hora o Felipe Azevedo também chutou em cima do goleiro deles, aquele caboquinho feio para danar o goleiro deles. Teve outro lance que era para tocar para Renato Marques, acho que foi esse que ele tinha que tocar para Renato Marques, resolveu chutar. Teve um outro, se não me falha, do Matheus Henrique. Então, o América tem que ser mais preciso nas finalizações. E aí, putz, grilo, dá uma saudade do Mastriani, né, que tá ficando no banco. Até o técnico do Atlético Paranaense foi demitido. O cara pediu a contratação e não colocava o sujeito. Aí contratou o Cuca. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que gosta de confusão. Eu sei de onde que o Salum, a inspiração dele é o Petralha mesmo, porque ele contrata o técnico que é muito difícil. Então, assim, mas vai ser uma partida que tem que entrar concentrado, César. Tem que entrar concentrado para essa vantagem não ser revertida a favor deles logo no primeiro jogo, porque a gente já sabe como é que funcionam as coisas. Então, tem que ter muita concentração, tem que ser efetivo nas finalizações. O Éder, quando foi disputar a bola,
tem que pular mais do que o atacante deles. Ricardo Silva é aquele estilão mesmo, né? E ele gosta quando o Ricardo Silva, com o super-herói deles lá, ele dá porrada, ele derruba. Eu fiquei sabendo que eles vão ter a volta de 3 jogadores que estavam lesionados e que não tinham jogado na partida do empate, né, que é o zagueiro, tem um atacante, sim, voltam 3, o Igor Rabelo, o Lemos, tem mais um outro caboquiano, eu não lembro o nome, nem faço questão de saber o nome dos jogadores deles, não. Mas o time entra mais reforçado. E outro detalhe, César, com a meninada, né? Tem 2 meninos, tem entrado, inclusive um entrou muito, quer dizer, um fez o gol contra a gente, né? Aí o outro lá, Alisson, eu não sei se chama Alisson mesmo, muito rápido. Então é atenção. Aquela análise positiva, toda aquela avaliação que a gente tinha tido do Cauã, ela foi se perdendo nos últimos 3 jogos. Pelo menos da minha parte, eu já fico mais... Agora, tem aquela outra coisa. Com as peças que ele tem como ele fazer milagres, César? Inventar muito? Cara, com esse elenco, a gente também não pode jogar responsabilidade só no Cauã, não. Aí a gente tem que falar de diretor de futebol e da gestão da SAF nas contratações, porque fazer milagre, já te falei no último episódio, milagre só uma pessoa. E não vai ser o Cauã, César. A gente até comentou no episódio passado, né, Marcão, que a gente tem criticado o Cauã, ou criticou especialmente a partida contra o Maringá, porque o América jogou muito mal, né, e o Cauã tem feito substituições muito tarde, né, mas também a gente relevou aí a questão dos chamados reforços, né, do plantel, do elenco que ele tem aí para esse início de temporada, né. Essa partida contra o Tombense especialmente aí, ele poupou vários jogadores aí por falta de reserva caso algum jogador recebesse o 3º cartão amarelo. Então, o Matheus Henrique, se não me engano, está com 2 cartões amarelos, o Ricardo Silva, o Éder, não sei se o Juninho, eu acho que não tem 2. Então, ele teve que poupar o Júlio César. O Juninho não leva nem cartão amarelo, César, porque ele nunca chega na jogada, não reclama, ele não faz nada. E quando consegue ser suspenso, quando ele fala besteira na saída, entra com efeito suspensivo e ele volta. César, muito diferente. E até o Júlio César, que é o zagueiro reserva, também já está com 2 cartões amarelos. Então ele teve que colocar o Pedro Barcelos, que para mim foi uma grata surpresa, porque eu achei que até que ele jogou bem, mas dentro daquela análise que eu acabei de fazer, né? Também se incomodou pouco, né? Mas pelo tempo de inatividade do Pedro Barcelos, eu achei que ele fez uma boa partida. Foi talvez até um bom jogo para ele começar, né? Pegar um adversário que não exigiu tanto. Achei interessante, porque ele joga pelo lado esquerdo, sendo que normalmente é o Éder que joga pelo lado esquerdo. O Éder, nessa partida contra o Tombense, teve que jogar pelo lado direito. E é uma alternativa. E aí, por exemplo, vamos pensar no pior caso aí, né? Se o Ricardo Silva e o Éder, que devem começar o jogo no sábado, levarem o cartão amarelo, e não é difícil disso acontecer, porque o nosso amiguinho lá, né, gosta de cavar uma falta, gosta de apitar o jogo e tal. Então não é difícil, eles sabendo que os dois estão pendurados, né, não é difícil um ou os dois não jogarem a próxima partida, né? Aí os nossos reservas são o Júlio César, que também está pendurado, e o Pedro Barcelos. E aí fala assim, mas tem um Talisca. Pô, o Talisca chegou do Palmeiras, o cara é da base do Palmeiras, acho que nem jogou no time profissional direito, né? Então, é a economia que o América resolveu fazer esse início de ano, não ter zagueiro, não ter volante, não ter atacante, tá ali a conta do chá. Mas pelo menos para essa partida aí, a não ser salvo aí alguma lesão de última hora aí, né? O América teve um grupo completo, né? O Adson voltou, como você comentou, Felipe Azevedo foi poupado, assim como o Juninho e esses que estavam amarelados. Então existe uma possibilidade de ter um grupo um pouco mais completo e mais opções, né? Para ele alternar, fazer alguma coisa diferente ao longo do jogo, porque uma coisa que a gente tem que pensar, né, Marcão, igual você disse aí, o time deles também vai vir diferente do time que jogou contra a gente no Independência. Então, Filipão lá, né, agora já conhece o estilo do Cauã, os jogadores do time de lá conhecem agora os nossos, e eu quero ver se o Cauã vai, pelo resultado, né, das partidas, pelo resultado, assim, pelo desempenho de alguns jogadores na partida contra o Tombense,
se ele vai arriscar tirar o Fabinho ou o Jacaré para colocar um Felipe Azevedo, ou vai colocar um Adson, ou se ele vai montar um esquema diferente, porque o América não precisa vencer as duas partidas, né? Ele pode empatar as duas, né? Pode ser que na primeira partida ele faça um esquema mais fechado, talvez um 4-4-2, entrar aí com o Felipe Amaral no meio, ou colocando Benítez, viu, Marcão? Até contra o Tombense colocaram o Benítez jogar de ponta esquerda, né? Jogando pelo lado esquerdo, que nada a ver, né? Então, vamos ver aqui que o Cauã vai montar para enfrentar o Código de Barras no sábado à tarde, Marcão. É só um detalhe, assim, se ele quis preservar para questão de cartões amarelos, com essa pancada de jogador, e eles voltarem no próximo jogo, corre eles não jogarem a segunda partida decisiva. Então, é um risco. É isso que eu estava falando. O risco é grande. A zaga, né? A zaga que tem sido o ponto mais equilibrado desse time, porque o resto, né, o ataque tá capenga, o meio de campo centenário e caiu muito de produção, então é um risco gigantesco. Agora não pode inventar, né? E entrar com o regulamento debaixo do braço. Por mais que fale assim, é uma grande vantagem, mas quando a gente entrou com o regulamento contra o Maringá, deu no que deu, né? Entrou com a retranca toda e deu errado. Então, assim, eu acho que a questão é a questão de concentração, César. Concentração, saber utilizar as peças na hora certa. Ao meu ver, a dúvida maior dele é o Jacaré ou Fabinho. Um dos dois deve sair. Agora, quem vai entrar é que é a dúvida. Ou se entra com o Felipe Amaral para segurar a volância e soltar o Juninho, ou se coloca o Benítez, que acho pouco provável que ele comece com o Benítez, e com o Adson. Aí, se fosse entrar com o Adson, entraria no lugar do Jacaré. Varanda, acho pouco provável que ele comece o jogo com o Varanda. Pode até ser que ele nos surpreenda. Mas, então, é o que você falou, muitas dúvidas, vai ser um jogo difícil, não vai ter a presença da nossa torcida, vai ser bem limitada por vários motivos, né? Primeiro, pelo custo do ingresso, que a gente já sabia que ia ser alto, e questão de violência, né, César? Assim, é lamentável a gente ter que falar isso, ainda mais no nosso programa aqui, que é paz e amor, é o que aconteceu em torno da região do Barreiro com a torcida dos dois times aqui no mesmo jogo. Então, todos os americanos que eu conversei não irão no jogo por questão de segurança. Então, vai ser casa cheia a favor deles, mas nessas horas é o que eu disse, é que é importante o grupo superar. A gente já na Libertadores fez isso em casa lotada lá em Guayaquil, da gente, quem sabe, e eu torço para que aconteça uma vitória. Pode ser a hora, César. Você falou o preço de ingresso, Marcão. Para a torcida visitante, né, que é para os americanos, a venda, pelo menos anunciada, é só pela internet. No site, no plano sócio-torcedor deles, lá que eu nem vou falar o nome. A inteira custa R$ 157,00 e a meia R$ 78,50. Realmente é um preço de ingresso bem mais caro, porque a torcida do América está acostumado a pagar para assistir os jogos na Independência, por exemplo, né? É lógico que a gente é no campo do adversário, né? Então não tem aquele desconto, não tem aquelas facilidades do Onda Verde, né? Mas mesmo assim é um ingresso caro. A ausência da nossa torcida, como você disse, já é uma coisa esperada, né? Isso não só porque vai ser o primeiro jogo nosso no campo deles, mas também por causa do que aconteceu aí no final de semana aí, que a gente viu aí cenas lamentáveis aí, né, de briga entre os dois rivais aí, com morte e tudo mais. Aí ninguém quer correr esse risco, né? Todo mundo gosta de futebol, você pode até discutir futebol com seu amigo que torce para uma outra equipe. Isso não tem nada a ver, esse negócio de chegar, dar tiro, soltar bomba em cima do outro, bater, fazer emboscada e tal. O torcedor da América já é minoria, né, por uma condição de, infelizmente, termos uma torcida menor, e ainda vai ser ainda minoria, ainda mais ainda no estádio deles. Acredito que boa parte dos torcedores da América nunca foram lá no estádio deles para assistir show ou alguma coisa assim. Não conhece, é só um portão de entrada, né? Possivelmente só de saída também, né? Então o risco é muito grande, não vale a pena. Nós vamos ter o segundo jogo vai ser no Independência, aí sim eu acho que a torcida do América deve comparecer em peso, deve fazer prevalecer aí o mando de campo, e seja lá qual for o resultado nessa primeira partida, né?
que a torcida consiga embalar o time para uma grande vitória no segundo jogo. No primeiro, até o empate fica bom, né, Marcão? Não, sigo o relator. Mesmo se eu ganhasse o ingresso, eu não ia de jeito nenhum. Podem me criticar. Eu não ia de jeito nenhum. Tô te dando o ingresso, você vai? Eu falei, não vou. E no jogo de volta é aquilo. Manter o sistema de segurança. Eu acredito até fortalecer o sistema de segurança do jogo na fase classificatória. Manteria. Pelo que eu ouvi dizer, o preço dos ingressos vai ser o mesmo que foi cobrado, de R$80, portão 10, cortesia lá para o lado das cabines de rádio, mas a gente não sabe quantos ingressos que o América vai disponibilizar. E aí eu penso que o sistema de segurança tem que estar muito bem alinhado e fortalecido para não acontecer nada pior. Mas não vamos sofrer por antecedência, porque eu fui o profeta do apocalipse da questão do caso de dengue do Moisés, daquele jogo. Eu falei assim, você não correu o risco de ter um caso de dengue, tomara que não aconteça. Aí dizem que o Moisés não jogou. Então eu não quero ser profeta do apocalipse no segundo jogo. Vamos por partes, César. Reforçar a questão do sangue nos olhos, é sangue nos olhos dos jogadores dentro do campo, não é sangue dos olhos ou sangue na saída do estádio. Sangue nos olhos te mata, né? Sentido figurado, né, Marcão? É figurado, porque tem gente que lembra um negócio, já me chama de Hamas. Não, vocês são do Hamas. Quando eu começo a falar de sangue, a pessoa está falando que eu estou estimulando a violência. Pelo contrário, é estimulando vontade de jogar e vencer. Vencer. Né? Principalmente o seu Alê, principalmente o seu Juninho. Discursinho pós-jogo, porque são poucos os que falam, e são sempre os mesmos. Não é o caso do Alê, que ele não dá entrevista, mas o caso do Juninho. E não precisa enaltecer adversário, não, galera. Não, que tal jogador é meu ídolo, é um grande time. Não precisa falar disso, não. Dá entrevista, acho que a assessoria de imprensa do América poderia orientar a assessoria de imprensa assessoria do próprio jogador, que fica enaltecendo demais o adversário. Não sei se é porque enaltece demais, porque se perder fica mais fácil de justificar. Então, não precisa enaltecer jogador nem adversário. Depois que ganhar e classificar, aí você fala, vencemos, aí é a hora, vencemos um grande adversário, com um grande jogador. Mas ganha primeiro para a gente ir para a final, porque se for para a final, aí eu penso que a chance de título é real. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né, César? E até não sei quem me fala, acho que foi o Gilmar Pereira, que é o nosso ouvinte, colocou no comentário. Tô seguindo a frase do Marcão, cansado de ser enganado. Eu esqueci de falar isso depois do jogo contra o Maringá. Tô cansado de ser enganado. Então eu estou deixando para a torcida, a nossa audiência falar a célebre frase, estou cansado de ser enganado. Então, concentração máxima e o Dalberson reforçar a questão da saída de bola com os pés dele, aqueles passezinhos curtos, que têm sido muito perigosos, têm sido recorrentes e precisa do treinador de goleiros ali orientado. Ele é muito bom no reflexo, bate até bem na bola, mas é os passes curtos, eu já falei isso no último episódio, o treinador de goleiro tem que cuidar desse detalhe, porque isso gera um perigo de gol brabo para a gente, para nossa defesa. Então, nós temos a melhor defesa, o melhor ataque, o único time invicto, que prevaleça essa performance, essa campanha, porque seria legal sermos campeões com esse retrospecto, certo? Aí já entra para a Série B, tudo bem, o elenco é fraco, não sei o que, a gente fica com receio, né, de cair na armadilha de ser campeão e essa SAF não reforçar o elenco. Eu acho que essa dividida que a gente fica, assim, opa, eu quero ser campeão, mas se a gente for campeão, será que eles vão contratar? Ou só vai contratar para a Série B se a gente não for campeão? Sabe aquela dúvida? Não sei o que vocês colocam aí nos comentários, o que vocês acham? Se é perigoso essa SAF cair na armadilha, que o elenco está preparado e tecnicamente qualificado para disputar a Série B, a gente ia subir para 2025 para a Série A, César? Eu acho que o risco é muito grande, porque apesar de já ter negociado vários jogadores, pensado vários jogadores, né, de 2023 a 2024, surgiu essa notícia, né, Marcão, de que o Adson não estava jogando. Não era por questão médica, nem por uma outra questão, né, física, mas sim porque ele teria recebido uma proposta, né. Então, com essa perda da Copa do Brasil aí, dos valores, né, perdeu só no primeiro jogo 1.400.000 para mudar de fase, né, esse ano eles vão usar qualquer desculpa, né, para poder negociar jogador e falar que o clube está precisando de recursos, né.
E a mesma desculpa serve para falar assim, não, o time foi campeão, não mostrou que esse time tem capacidade, esse elenco é o famoso elenco forte, unido, fechado e tal, e aí não contrata ninguém, a gente sabe, a gente viu alguns bons jogos do América nesse ano, em verdade, contra equipes fracas, né? E serve como justificativa para não contratar ninguém. Agora, a gente não pode esquecer que em anos aí que o América subiu da B para A, o América subiu muito em função do elenco que ele tinha, às vezes não tanto em qualidade, mas principalmente em peças de recomposição, né? Às vezes você via uns times assim, muito com elenco curto, né? Quando começava a ter cartões amarelos, lesões, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, muito corrido, muitos jogos, muitas viagens, né? Jogos, às vezes tem semana que em 10 dias você faz 3 jogos, né? Dependendo da semana. Então você precisa ter um elenco, vou falar que é grande, mas um elenco, um número de jogadores razoável para quando você tiver algum problema de lesão e de substituição por cartão amarelo ou expulsão, você tem as peças certas, jogadores com um nível próximo daqueles que são titulares. Para essa partida nessa partida da semifinal, Marcão, então nós vamos ficar aí na espera, né, da escalação que o Cauã vai escolher, né, qual vai ser o time que ele vai colocar em campo. Acho que ganhamos algumas peças aí, né? Como te falei, aí eu acho que na partida contra o Tombense, para mim, ficou provado que o Varanda tem que jogar é pela lateral, não é como centroavante. O Adson entrou e mostrou que é um jogador também melhor do que o Jacaré, por exemplo. O Jacaré ficou aí uma semana sem jogar. A gente espera aí que ele tenha aprimorado alguma coisa, né? Qualquer coisinha que ele melhorar, nós estamos agradecendo, né? O Fabinho precisa acordar, né? Que está disputando aí uma semifinal. E a gente espera também que os jogadores experientes, né? Que a gente sempre conta, né? A gente sempre reclama, ou a gente sempre comenta que um time não pode jogar só com um time de sub-20. A gente espera também que os jogadores experientes eles façam a diferença, né? Porque às vezes eles só estão em campo para poder dar aquela mesclada no grupo principal, né? Se durante os jogos eles não exercem uma pressão em cima de juiz, uma pressão em cima de bandeira, se esses jogadores não fazem cera na hora que deveriam fazer, né? Não engordam tempo e tal, então não adianta esse cara estar em campo, né? O cara não tem uma condição física já não muito favorável devido à idade, né? Então, eles estão lá para isso. E sobre o Dalberson, só para concluir essa minha parte aqui, Marcão, o Dalberson tem errado muito e sem necessidade, porque esse ano, ao contrário de anos anteriores, o América já teve, né? Teve o Ademir, por exemplo, na época boa aí do Ademir com o Cavicchioli, que o Cavicchioli dava uma fatiada na bola, pegava o Ademir sozinho lá na frente e tal. Esse ano nem Fabinho, nem o Jacaré, que tem jogado mais aí, né? E eles não mostraram serem jogadores assim de tanta velocidade, ou de mesma explosão, por exemplo, que o Ademir. E o Cauã tem utilizado uma forma de jogar nas cobranças de escanteio, falta e tal, normalmente ele pede para o time todo recuar. Então o América não tem mais saída de contra-ataque. Não adianta você procurar um jogador, esticar uma bola na frente, que não vai encontrar ninguém. A saída do Cauã é uma saída com a bola no pé, né, mais cadenciada, né, com a saída da bola. Então não adianta tentar dar esse esticão, porque via de regra ele tem errado realmente. Ou manda a bola para fora, ou acaba jogando no pé do adversário. Então é preferível ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência e esperar o time se posicionar e sair do jeito que me parece que é o jeito que o Cauã quer que jogue, Marcão. Você, ouvinte, você, César, se você repetir o episódio, você falou eu espero, e aí é porque a gente quer ter esperança, vem de esperança, de que mais do que jogar bem, esse time queira vencer o time do Código do Barras. Vencer o Código do Barras. O jogo não se ganha só com qualidade técnica, com um esquema tático, entra com aquilo que você disse há poucos minutos atrás. É com a catimba, é provocando o adversário, é tática de guerra, uma guerra dentro do campo, tá, gente? Agora a gente tem que explicar tudo. É ficar enchendo o saco do super-herói deles, porque ele dá o chilique,
sabe? Para provocar algum dos jogadores para levar um cartão amarelo. Pô, se a gente está com uma série de jogadores pendurados, provavelmente algum dos jogadores dele também, eu não sei se estão pendurados ou não. Mas a gente tem que usar essas armas também. Isso é estratégia de jogo. Estratégia de jogo não é só esquema tático, marcação, número de jogadores no meio, número de jogadores no ataque, você vai jogar no contra-ataque, você vai marcação alta, marcação baixa. É catimba também, é o lado emocional do jogo. Imaginem vocês se o time deles não classificar para a final, galera. Imagine a pressão, ao meu ver, foi o que eu te falei naquele jogo do empate. Eu quero derrubar o Filipão. Essa semifinal é a chance ideal da gente derrubar esse cara. Porque se o América classifica, mesmo que seja com um empate no primeiro jogo, mesmo que seja no segundo empate, e eu vou comemorar bastante, não só a nossa classificação como a eliminação deles, mas eu sinto que esse tipo de jogo da provocação, da catimba, falta malícia para esse elenco. Nós comentamos 2 episódios atrás, ou 3 episódios atrás, que o Moisés tem essa malícia até pela vivência, ter jogado no time multicampeão que foi do Palmeiras, e jogado com um grupo vencedor. Eu não vejo no restante do elenco, dos jogadores, essa malícia. Não vou cobrar disso dos jogadores jovens, poderia até cobrar, já que já são jovens, mas estão no time profissional, mas eu preciso cobrar essa malícia. Não é nós ficarmos nervosos, não, porque eu percebo que eles conseguem fazer isso e o senhor Alê ficar nervoso. O senhor Juninho, eu nem sei se ele fica nervoso, é um negócio meio, não sei. O Jacaré ficar nervoso se ele for jogar, o Renato Marques ficar nervoso, tanto que ele tomou vários cartões amarelos em poucos jogos. O Éder, com aquelas jogadas de meio de campo ali que ele perde. O Marlon, às vezes, também, porque o Marlon evoluiu muito esse ano, tem jogado melhor, mas leva os cartões idiotas, com faltas idiotas. Então, ao meu ver, além do esquema tático, além da vontade de vencer, além do foco, tem que usar a malícia, a catimba, a provocação para esse jogo, César. Isso também ganha jogo e ganha campeonato. Mas, ao meu ver, esse elenco ainda falta esse tipo de característica, César. E precisa ser utilizado. Não sei nem se o Cauã tem, pela vivência pequena de futebol e de técnico, então, menor ainda, César. E lembrando, né, Marcão, que falando só deste ano, né, o América levou o gol de empate no último clássico aos 51. Levou os 2 gols contra o Maringá no final do jogo, também já nos acréscimos. Embora a gente tenha até visto alguns jogadores tentando engordar o tempo, não foi o suficiente, né? Então poderia ter feito mais. E a gente viu em alguns jogos aí o América vencendo, e eu acho mesmo no contra o Código de Base aconteceu isso. Tentando chutar a bola assim, de uma distância um pouco maior. Assim. Você precisa ter muita confiança para acertar o gol de longe. Né? E no final do jogo você está ganhando, engorda o tempo, passa um do lado, toca um para o outro, leva para o escanteio, fica aquela encheção de saco ali no cantinho, bate na bandeirinha, volta, cobra o lateral, deixa para o outro. Engorda o tempo, você está ganhando. Então isso é que os jogadores do América precisam ter em mente na hora que estiver em campo. Né? O jogo está acabando. Não é para você ficar desesperado que o jogo está acabando, você tem que ficar tranquilo, mas não relaxado, não sem foco, né? Mas você tem que ficar tranquilo e falar, vamos aqui agora dar uma esfriada na partida. E isso que às vezes falta ao América. Queremos agradecer aos novos inscritos no canal e também aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que, por deixarem comentários no YouTube, estão concorrendo ao sorteio de uma caneca de chopp com o escudo do América. São eles o Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Barroso dos Santos, Carlos Antônio, Carlos Eduardo Rocha, Cássio APJ, Diego Henrique, Expedito de Assis Dias, Salatiel, Flávio Azevedo, Geraldo Gomes Graciano, Gilmar Pereira, Cláudio Vilela, Guilherme Rosenburg, JCV 1962, José Alves Aguiar, José Flávio Moreira, Cuba Nights, Leonardo Garcia, Lourão do América, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Marcelo Calçorari, Roberto Lopes de Oliveira Neto. Se você ainda não está participando do sorteio, basta deixar um comentário no episódio dessa semana no nosso canal do YouTube para receber o número para concorrer. Quem já comentou no episódio anterior pode comentar de novo para receber o número adicional. Assim que alcançarmos 100 comentários, nós vamos informar a data da extração da Loteria Federal, que definirá qual fiel ouvinte dos Santos Americanos irá receber a caneca do América, de acordo com a dezena final do primeiro prêmio.
Lembrando que aqueles que contribuírem com o canal com qualquer valor acima de R$5, via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com, vão receber um número extra para o sorteio. A Caneca da América é um presente dos Santos Americanos e da Contacto Brindes. Visite a página Contacto Brindes no Instagram ou site www.contactobrindes.com.br e veja a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou seu evento. Contacto Brindes fica na Rua Platina 1863, no Calafate, em Belo Horizonte. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu like e o comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o podcast está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com Santos Americanos. Abraços a todos e Marcão, até a próxima sexta-feira. Aquele abraço, César. Outro jogador que eu lembrei aqui que tem, além de qualidade técnica, quer dizer, é o melhor tecnicamente falando desse elenco e que pode usar a malícia, é o Benítez. Mas aí existe as questões físicas e entender qual o melhor momento de colocá-lo na partida. Então, Cauã, durma com um barulho desse, é hora de você mostrar que tem evoluído, que as últimas partidas foram situações que serviu de aprendizado para você. Seja inteligente, seja estratégico, e aos jogadores, foco, concentração total, provoquem o adversário, sejam inteligentes até nessa estratégia, porque isso ganha jogo. Sejam malandros. Lembrem-se do Bezerra da Silva. Aquele abraço, torcida. Tchau, tchau.